Diga assim: querido, você tem feito verdadeiramente a vontade do teu Deus? Acho que essa é uma pergunta que eu acho que eu não me lembro se eu já fiz essa pergunta para mim mesmo. Será que eu estou fazendo verdadeiramente a vontade de Deus? Você já parou para pensar nisso? Quem já parou para pensar nisso? Não é? Será que nós estamos verdadeiramente fazendo a vontade do nosso Deus? Pare e pense. Será que eu tenho agradado ao meu Deus? Não, meu filho. Aí você me mata. Será que eu tenho verdadeiramente agradado ao meu Deus? Ainda não aqui. Já parou para pensar nisso? Porque até os pai de santo, macumbeiros, pai de santos, chama pai de santo, eles agradam aos seus deuses, porque eles têm muitos deuses, eles agradam a ele, eles agradam. Presta atenção, o culto já começou, viu? A palavra também. Eles agradam ao Deus que eles servem. Exemplo: quando eles querem alguma coisa do seu Deus, eles fazem despacho. Quem já viu falar em despacho? Quando aquelas pessoas procuram a esses pai de santo, quando essas pessoas procuram, sabe o que é que acontece? Eles vão procurar para resolver alguma questão sentimental, familiar, alguma coisa que eles querem, eles almejam, presta atenção, eles almejam alcançar, sabe que pelos esforços próprios, eles não alcançam, aí eles vão buscar, e eles buscam lá no pai de santo, não é? E lá eles fazem a consulta, e o pai de santo diz assim: faça assim e assim, faça um despacho não encruzilhada, leve cachaça, leve bife acebolado, você vai oferecer para o Exu não sei o que lá, o Exu Caveira, o Exu das almas, porque para eles aquilo é o Deus deles. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. A pessoa, pela inocência, ela vai agradar aquele Deus, porque na inocência daquela pessoa, aquilo é o Deus dela, é o Deus dele, é ele que vai resolver o problema dela. Você está entendendo isso? Aí eles agradam. Os pais de santo, eles sacrificam, eles doam sangue. Quem sabia que Alan já se viu, pastor Alan Bregen já se viu esse Deus? Eu não sei se ele chegou a dar sangue, mas se eu não me engano ele chegou a dar sangue. Ele fez um pacto com um Deus desse, que na verdade são demônios. E quando ele veio para aqui, para Itapetim, sabe o que aconteceu? O diabo, numa visão, apareceu para ele e disse assim: a sua alma é minha, porque você me deu ela. Você tem um pacto comigo. Ele veio tentar cobrar, só que não é, porque ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus. Mas, presta atenção, mas ele servia a ele. Ele disse que lá onde ele estava,
O pai de santo, quando recebia aquela entidade maligna, mas para ele aquilo era um Deus que ele servia. Por quê? Porque eles não têm entendimento. Eles não sabem que é um espírito maligno como nós temos esse entendimento. Porque o Espírito Santo nos revelou. Para eles é um espírito bom. É um Deus para eles. Amém? Lá na África eles creem em vários deuses. Eles servem a vários deuses, que são demônios. E ele disse que teve um dia que ele incorporou o pai de santo que dava as instruções dele. O diabo quer imitar até a paternidade. Já está dizendo pai de santo. Paternidade espiritual. Você sabe o que é paternidade espiritual? Amém? Paternidade espiritual, para quem não sabe, você se tornou filho. Por exemplo, você está congregando aqui, a palavra que Deus me usa para dar a você, a revelação que Deus me usa para dar a você, entrou no seu espírito, entrou no seu coração, automaticamente você foi adotado como filho na fé. Você é o meu filho na fé, está entendendo? Isso é paternidade espiritual, paternidade. Se identificou, houve ligou, seu espírito ligou com o meu. Quem está entendendo? As almas que você ganha, que ligar com você, serão filhos seus na paternidade. Está entendendo isso aqui? Estou querendo desligar aqui, não dá? Oi? Glória a Deus. Deus segura isso aí, em nome de Jesus. Amém? Então, Alan disse que teve um momento que ele chegou lá, e quando ele chegou lá, o pai de santo incorporado, ele pediu, quebrou uma garrafa, botou no chão, e ele pediu para aquelas pessoas que se viam lá, andasse por cima daqueles vidros, descalço. E ele disse assim: aquele que se cortasse, aí o pai de santo descia o cajado neles. O demônio dizia que, está entendendo? Só que os caras andavam e não se cortavam sobre os vidros. Eles estavam sacrificando. Eles serviam. Estão entendendo? Eles serviam de coração ao seu Deus. Aí a pergunta que eu fiz no começo: você tem servido ao seu Deus? Você tem feito verdadeiramente a vontade de Deus? Pergunta para seu irmão: você tem feito verdadeiramente a vontade do seu Deus? Porque a vontade de Deus é algo que é importantíssimo na nossa vida. Diga comigo: fazer a vontade de Deus. Será que eu tenho andado sobre essa terra fazendo a vontade de Deus? Porque o fato de eu vir à igreja somente não significa que eu estou fazendo a vontade de Deus. É uma parte. Porque a Bíblia diz que eu não devo abandonar a congregação como é costume de alguns. Amém? Olha para seu irmão e diga: não abandone a congregação como é costume de algumas pessoas. Isso também é fazer a vontade de Deus. Mas eu quero saber, eu tenho feito a vontade de Deus completamente, de coração? Eu tenho me rendido ao Senhor em obediência e em temor a Deus? Pergunta para você, irmão: você tem? A ponto de perder. Pode perguntar para seu irmão: a ponto de perder, se for possível, de um dia você acontecer de alguém dizer para você: você tem que mentir, ou então essa aposentadoria será cortada. Você tem que mentir, ou então seu Bolsa Família será cortado. Será que eu tenho feito verdadeiramente a vontade de Deus? A pergunta é essa. Pergunta para você, irmão:
Pergunta de novo: será que você tem feito verdadeiramente a vontade do seu Deus? Tem servido a Ele? Por quê, pastor? Presta atenção. Porque nós somos representantes de Deus aqui na terra. Existem dois lados da moeda. Um, eu confio em Deus. Diga, eu confio em Deus. E o outro lado da moeda, sabe qual é? Deus terá que confiar em mim. Pensa, raciocina comigo. Volta a muitos anos atrás, antes de Jesus vir à terra. Volta lá para o tempo de Abraão. Vamos voltar lá para Abraão. Preste atenção. No tempo de Abraão, as pessoas eram confusas na cabeça. Havia muita confusão na cabeça. Elas não sabiam a quem servir. Elas não sabiam que existia só um Deus que era criador do céu, da terra, do universo e do mar. Hoje nós sabemos que existe só um Deus, criador do céu, da terra, do universo e do mar, que habita no céu. Ele é poderoso, pode todas as coisas. Nós sabemos disso por causa de Jesus e do Espírito Santo que está na terra. Mas antigamente eles não sabiam. A cabeça era confusa. Eles serviam muitos deuses. Eu imagino demônios se aparecendo para eles e dizendo: eu sou o Deus Sol, eu sou o Deus da lua, eu sou o Deus disso e daquilo, e as pessoas se vindo a eles. Está compreendendo? Quem está compreendendo? Diga glória a Deus. Aí sabe o que é que acontece? Deus se manifesta a Abraão, que era Abrão na época, e Deus diz assim a Abraão, que na época era Abrão, depois se tornou Abraão o nome dele. Abrão, sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Agora raciocina comigo. Abraão morava numa região junto com seu pai, onde lá eles adoravam muitos deuses. Aí Deus convida Abraão para se manifestar a Abraão, para através de Abraão as nações do mundo inteiro e conhecer o único Deus criador do céu e da terra. Porque ninguém conhecia mais. A corrupção no mundo era grande, ninguém conhecia mais ao único Deus que nós hoje conhecemos. Abraão sai da sua terra, deixa tudo em obediência a uma voz de Deus que se manifesta para ele, dizendo que é o Deus que pode todas as coisas. Quem está entendendo isso? Era muita confiança. Confiar agora, mas rapaz, são tantos deuses, e agora aparece um dizendo que é criador de tudo, e ele se entrega. Por causa disso, as nações começaram a conhecer também o Deus que nós conhecemos, mas nem todo mundo conhece. Amém? E Abraão tinha uma responsabilidade. Sabe qual era a responsabilidade de Abraão? Representar a esse Deus. Porque agora ele ia chegar para as pessoas e dizer assim: eu descobri um Deus que verdadeiramente é grande. Mas as outras pessoas iam questionar e dizer: gente, será que esse Deus, teu Deus mesmo, ele é grande? O grande é o meu Deus que eu sirvo, porque ele servia outros deuses que eram demônios sem saber. Será que esse Deus é grande mesmo? Ele tinha que demonstrar a grandeza de Deus, e para ele demonstrar a grandeza de Deus, ele tinha que confiar na voz de Deus. Olha para seu irmão e diga: para você ser um representante de Deus aqui nessa terra, para outras pessoas, você tem que aprender a confiar no seu Deus. Confiar a sua vida. Abraão confiou sua vida. Abraão confiou as suas finanças, porque ele era rico, ele era bem estruturado. Ele ia sair de um lugar onde tinha estrutura para ir para um lugar, para deserto, confiando que Deus ia prover, porque ele era o Deus da provisão. Confiando que Deus ia cuidar, porque ele é o Deus que cuida. Confiando que ele ia cuidar da saúde dele, porque ele é o Deus da saúde. Confiando que ele ia guardar a vida dele, porque ele é o Deus da vida.
porque Ele é o Deus de todas as coisas. E agora Ele tinha uma responsabilidade: mostrar quem era Deus para essas pessoas. Deus ia se manifestar para as pessoas, para as outras pessoas, pela vida de Abraão. Quem está entendendo isso? Olha para seu irmão e diga: sabe o que é que vai acontecer? Deus quer se manifestar para outras vidas através da sua vida. Diga de novo: Deus quer se manifestar para outras vidas através da sua vida. Sua vida. Sua vida. E para isso, agora eu tenho que confiar tremendamente nele. Agora, para isso, eu tenho que confiar a minha vida. Eu tenho que confiar o meu corpo. Eu tenho que confiar a minha alma. Eu tenho que confiar naquilo que Ele diz em Sua palavra. Eu tenho que estar decidido a acreditar naquilo que Ele diz. E eu tenho que demonstrar essa segurança para outras pessoas de quem Deus é na minha vida. Aleluia! Demonstrar a confiança de quem Deus é na minha vida para outras pessoas. Deus depende de você. Olha para seu irmão, diga: Deus depende de você. Ele precisa de você. E como é que Deus, raciocina comigo, como é que Deus vai ser um bom representante? Como é que Deus vai ser bem representado se você, diz para seu irmão, como é que Deus vai ser bem representado se você não representá-lo bem? Diga de novo: como é que Deus vai ser bem representado se você não representá-lo bem? Como é que Deus vai ser bem representado se você não dá um bom testemunho? Pergunta para o irmão: como é que Deus vai ser bem representado se você não der um bom testemunho? Diga de novo: como é que Deus vai ser bem representado se você não der um testemunho bom? Por quê? Diga para seu irmão: porque o seu testemunho, fala para seu irmão, porque o seu testemunho vai demonstrar o Deus que você serve. Diga: a sua busca vai demonstrar o Deus que você serve. Diga: a sua fome de buscar, conhecer, relacionar-se com Deus vai demonstrar o Deus que você serve. Diga: a sua fé, a sua coragem, o seu bom ânimo vai demonstrar o Deus que você serve. Olha para seu irmão, bota o ombro na mão, bota a mão no ombro dele e diga: para de ser frouxo, para de ser mole, para de não ter fé, seja corajoso, porque Deus, você vai representar Deus e tem que representar bem. Sabe o que é que Deus vai fazer? Deus vai confirmar o seu poder sobre a sua vida se você representá-lo bem. Eu vou repetir de novo. Deus vai confirmar o seu poder sobre a sua vida se você representá-lo bem. Sabe por quê? Porque Deus quer que você seja bem sucedido em tudo que fizerdes, espiritual, sentimental, material. Sabe para quê? Porque você é representante de Deus. Só os que são representantes de Deus levantam a mão e dão glória bem forte. Então eu volto a perguntar novamente para seu irmão: agora você tem servido, você tem feito verdadeiramente a vontade de Deus?
Pergunto de novo: você tem feito verdadeiramente a vontade de Deus? Amém? Pastor, eu quero fazer a vontade de Deus. Você tem um Espírito Santo dentro de você. Você saberá o que é fazer a vontade de Deus. Você saberá. Você tem uma informação espiritual dentro de você do que você faz que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Você tem uma informação dentro de você quando você está fazendo ou não a vontade de Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Enoque. Ele andou tão, presta atenção, Isaac, senta. Ele andou tão próximo. Tem gente distraída, viu? Ele andou tão próximo de Deus que a Bíblia diz que Deus tomou Enoque para ele. Sabe como é que eu vou agradar a Deus? Os pais de santo e os que servem fazem tudo, dá até sangue para agradar os seus deuses. Será que nós, como crentes em Cristo Jesus, estamos dando nosso sangue para agradar a Deus? Espiritualmente falando? Será que nós temos nos forçado para agradar a Deus? Tem? Porque, olha, presta atenção. O que Deus quer de nós é que a gente faça a vontade dEle. E muitas vezes, para se fazer a vontade de Deus, requer que a nossa fique de fora. Poucos deram glória a Deus. Muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, requer que a nossa fique de fora. Quando a sua carne não quer vir buscar a Deus em reunião e congregar, você para e pensa: eu estou fazendo a vontade do meu Deus, deixando de estar lá na congregação, buscando a conhecimento, entender, louvar, engrandecer a Ele, do que ficar aqui em casa? Eu estou agradando ao meu Deus? Deus chamou, olha para seu irmão e diga: Deus chamou você para você agradá-lo. Agrade a Deus, diga seu irmão: agrade a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração. Agradar a Deus requer renúncia. Diga para seu irmão: agradar a Deus requer renúncia. Eu perguntava, meu Deus, hoje eu perguntava a Deus: Senhor, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer para me aproximar? Tipo, para me aproximar mais de Deus. Quem quer se aproximar mais de Deus? Me relacionar mais, conhecer mais, receber mais dele, ouvir mais ele. O que é que eu tenho que fazer? O Espírito Santo respondeu: agrada a ele, faça a vontade dele. Faça a vontade dele. Não faça a sua, mas faça a vontade dele. Deixa a sua vontade de lado para fazer a vontade dele. Faça a vontade dele. Se empenhe em agradar a ele. Olha para seu irmão e diga: seja sempre verdadeiro. Você fará a vontade de Deus e vai agradar a ele. Seja sempre honesto. Você vai fazer a vontade de Deus e vai agradar a ele. Diga para seu irmão: seja sempre paciente. Você vai fazer a vontade de Deus e agradar a ele. Irmão, qualquer lugar que a gente vai, se a gente for no correio, senta um pouquinho, pega uma ficha lá e fica sentado esperando a fila. Para e começa a olhar a reação de cada pessoa que está na fila. Analisa. Um já começa a bater o pé, outro já começa a dizer: essa fila não anda. Parece que ele só dá preferência a fulano e não dá a ninguém. É o mundo, porque o mundo não tem mais paciência. Diga: mas eu sou um representante de Deus e eu vou mostrar a diferença.
diga mais forte: eu sou o representante de Deus e vou mostrar a diferença. Agrada-te do Senhor. Eu estou lançando sementes verdinhas no coração de terrenos aqui, que vai produzir. Agrada-te do Senhor. E ele diz, o Espírito Santo diz, e ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Perguntei isso a Deus. Eu ia pregar outra coisa. Eu ia pregar sobre provação. Mas eu fui catucar a Deus. Quando a gente catuca a Deus, ele retorna. Porque Deus me ama. Diga, Deus me ama. Ele cuida de mim. Olha para essa irmã, diga, até quando você está dormindo, os anjos dele estão lá no pé da sua cama, olhando para você e dizendo, que coisa linda essa criatura de Deus. Como é lindo. Deus é apaixonado por nós. Deus nos ama, meu filho. Aleluia. A Bíblia diz que ele deu seu único filho para morrer pelo mais vil pecador, para salvar toda a alma. Agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Pastor, como é que eu chamo a atenção de Deus? Fazendo a vontade dele. Olha para seu irmão e diga, fazer a vontade de Deus às vezes vai doer em você, mas você vai ter a lembrança dentro do seu espírito, dizendo assim, você vai dizer no seu espírito, eu estou fazendo a vontade de Deus. Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, ele disse, Pai, não seja feita a minha vontade, a minha vontade, a minha vontade. Pai, a minha vontade às vezes é de não vir à igreja. Pai, a minha vontade às vezes é de não ler a Bíblia. Pai, a minha vontade às vezes é de ir para as festas. Pai, a minha vontade às vezes é de fazer, sair por aí, se prostituir. A minha vontade, Pai, a minha vontade é... Olha para o irmão e diga, não seja feita a sua vontade, mas a de Deus. Sabe por quê? Porque nós não estamos trabalhando para colher mais nessa terra. Ontem eu disse em São Vicente, você não sabe o que é um inferno. E eu disse assim, você se lembra? Você já passou por isso? Eu vou perguntar também aqui, você já passou por isso? Eu dizia assim, de a gente fazer alguma coisa errada, e quando a gente fazia uma coisa errada, a gente se arrependia amargamente e começava a pensar, meu Deus, por que eu fiz isso? Aí começava a voltar no tempo, dizendo assim, se eu não tivesse feito isso. Quem já passou por isso? Você fica querendo voltar, mas não volta mais. Não é assim? Quem já teve um sonho, e nesse sonho você teve um sonho ruim, um sonho péssimo, um pesadelo, e acontecia algo desesperador nesse sonho, e quando você se acordou, você respirou fundo e foi, graças a Deus, foi um sonho. Quem já passou por isso? Sabe por quê? Porque naquele sonho não tinha mais volta. Quando você se acordou,
Aí você viu que ainda há oportunidade. Levanta a mão e dá glória a Deus. Escuta isso aqui, ó. Quando o homem morrer, quando nós morrermos, que é uma realidade para nós, sabe o que vai acontecer? Os que morrerem em Cristo receberão o galardão do paraíso. O Espírito irá para lá, para o céu. Os que morreram sem Cristo descerão às profundezas do inferno. E a Bíblia diz que Jesus disse que lá o fogo não se apaga e o bicho não morre. Tem bicho lá? Tem, muitos demônios atormentando. Jesus disse que lá, nas profundezas do inferno, haverá choro e ranger de dentes. Choro e muita lamentação. Mas sabe por que haverá as lamentações? Sabe por quê? Porque lá imagina a alma do homem, escuridão, tormento, demônios, fogo, presta atenção, fogo, muito tormento. Porque é fácil das pessoas tirar a atenção da palavra, né? Fogo, muito tormento, e você como se estivesse dentro de um pesadelo, dizendo assim: meu Deus, e você ser consciente que você não pode sair mais de lá. Você já parou para pensar nisso? E você desesperado, anos após anos, e não tem ninguém para chegar para você e dizer: sua sentença é 100 mil anos, mas daqui a 100 mil anos você sairá desse tormento. Sabe por que não tem? Porque os infernos que descerem para o inferno serão selados eternamente. Quando você tem um sonho do inferno, você se acorda e diz: graças a Deus foi um sonho. Quando você faz alguma coisa errada na terra, você diz: meu Deus, por que não posso voltar atrás? Mas mesmo assim ainda tem chance para salvar a sua alma. Mas lá no abismo, acabou-se as suas chances. Lá no abismo, é tormento, é escuridão, é solidão, é tristeza, é gritos, pessoas desesperadas, pessoas gritando, pessoas pedindo oportunidade, pessoas se rasgando, vermes consumindo o seu corpo. E você saber que você estava vivo nessa terra, mas desprezou a palavra de Deus. Eu não quero trocar por nada nesse mundo o que Deus me deu. Eu não quero trocar a garantia da salvação do meu espírito, da minha alma, por um momento de prazer para fazer a vontade da minha carne. Eu não quero trocar a minha salvação eterna, vida eterna, por um momento de prazer com uma mulher me prostituindo. Eu dava um conselho para alguém e dizia assim: escuta homens, escuta. Eu dava um conselho para um homem e dizia assim: olha, ele se desabafando comigo, falando sobre tentações a respeito na área sexual, e eu dizia a ele assim: escuta, eu disse: olha, a mulher, toda mulher, ela pode até ter um corpo lindo, bonito, maravilhoso, cheio de curvas, que aos nossos olhos vai chamar a nossa atenção, mas escuta, toda mulher são iguais. Um dia vai passar o corpo dela, um dia o corpo dela não será mais o mesmo,
tempo, e você vai trocar a sua preciosa salvação eterna, garantia eterna que você tem pela palavra de Deus, pelo momento passageiro da sua carne. Pergunta para você: vai? Ramantiocabiaçogue devas. Deus está em todo lugar. Deus está dentro do banheiro, Deus está dentro do seu quarto, Deus está em todo lugar. Ai, Jesus, você não se aparta dele. Ei, faça a vontade de Deus, faça a vontade de Deus. Arabiaçoquemangai. Agrada do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor e serás igual a Enoque. Deus vai tomar você para Ele. Ninguém vai conseguir tocar naquele que agrada ao seu Senhor. Nada, ninguém, nada vai conseguir tocar naquele que decidiu agradar ao Senhor. Olha para seu irmão, pega na mão dele e diga assim: agradar ao Senhor vai requerer de você coisas que a sua carne não quer. Foi bom Deus ter me falado isso hoje para mim, porque eu perguntei: o que é que eu faço, Senhor, para me ter mais de Ti? E Ele diz: faça a minha vontade. Faça a minha vontade. Sabe que hora eu cheguei na igreja? 6 e pouco eu já saí de casa. Chamei Denilson, 6 e pouco eu já estava na igreja. Faça a vontade do seu Deus. Você sabe, dentro do teu íntimo, no teu coração, o que você tem feito e o que você não tem feito para fazer a vontade de Deus. Olha para seu irmão, você tem decidido, porque nós andamos dia após dia, hora após hora, e dia após dia e hora após hora, a minha cuquinha tem que estar firmado um pensamento assim: eu tenho que agradar ao meu Deus, eu tenho que fazer a vontade do meu Deus. E para fazer a vontade de Deus, vai requerer muitas vezes, porque até para mim, Deus me chamou para ser um pregador da palavra de Deus, um edificador da igreja de Cristo. Meu papel é edificar a igreja, não é nem tanto ganhar almas, é edificar as almas que foram ganhas. Vocês já perceberam isso? Mas para mim, presta atenção, mas para mim, eu tinha duas escolhas. Uma, continuar minha vida profissional e agradar a mim mesmo, e a outra, ouvir a voz de Deus, largar a vida profissional secular e agradar a Deus. Oxe, pastor, eu vou ter que abandonar o meu emprego, não é isso. Foi algo que foi a vontade de Deus para a minha vida. Mas você tem um Espírito Santo dentro de você. E a pergunta é: você tem agradado ao Senhor dia após dia, hora após hora? Você tem se santificado ao Senhor? Você tem renunciado por amor ao Senhor?
Você tem cuidado do seu corpo, santificado o seu corpo, como a nossa irmã Maria, mãe de Jesus, tem santificado? Pergunta para a sua parceira aí, ou seu parceiro: você tem santificado? Porque eu não imagino Maria, a mãe do Senhor, com um shortinho bem curtinho, requebrando, ou mostrando os seus seios. Eu não consigo imaginar. Porque a mãe do Senhor guardava o seu corpo. Pergunta para seu irmão: você tem guardado o seu corpo? Para agradar a Deus? Para fazer a vontade de Deus? Pergunta de novo: você tem guardado o seu corpo para agradar a Deus e fazer a vontade de Deus? Por que você está pregando isso, pastor? Sabe por que eu estou pregando isso? É o Espírito Santo que está me dando e mandando eu pregar. E sabe por que também eu estou pregando isso que o Espírito Santo quer que eu pregue? Para você chegar no nível de fazer a vontade perfeita do Senhor. Fazer a vontade perfeita do Senhor. A vontade. Diga: não a minha. Faça assim com a mão, representa: não a minha, mas a vontade do Senhor. Diga: não a minha. Diga: não vivo mais eu. Pode falar mais forte: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Outra vez: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem quer agradar a vontade de Deus? Quem quer fazer a vontade de Deus? Levante a mão: dê glória, dê glória, dê glória. E Deus me chamou, eu tive que renunciar para pregar o Evangelho. Fui tentado. Quando eu perguntava a Deus, o Senhor disse: Senhor, o que é que eu faço para me aproximar mais de Ti, ter mais comunhão? Faça a minha vontade. Eu vou ler alguns versículos para eu finalizar. 1 João 2,17, a Bíblia diz, se você quiser abrir, é tempo, né? 1 João é lá nas cartas, 2,17. A Bíblia diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Olha que forte. O mundo e a cobiça desse mundo, os prazeres desse mundo, os desejos carnais desse mundo passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe você que orou a Deus e pediu a Deus assim: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero uma resposta hoje na igreja. Esta é a resposta de Deus para você. Fazer a vontade de Deus, fazer de coração. Está decidido, rapaz. Está decidido. Deixa tua mente fazer 2 flashes. Sua alma lá no inferno, clamando, e nada de resposta, tortura. E deixa sua mente viajar e deixar você lá no paraíso com gozo. Ontem eu fui para São Vicente, minha cabeça confusa, eu dizia: Senhor, o que é que tu quer que eu pregue? O que é que tu quer que eu pregue? Eu tinha 2 mensagens, eu estava confuso. Senhor, o que é que tu quer que eu pregue? Eu confiei no Espírito Santo, falei sobre o semeador que lançava a semente é a palavra de Deus. Quando eu terminei a pregação, a irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu tive um sonho com tudo que você disse aí. Isso não é natural, isso é sobrenatural. Se eu vi o pastor num lugar tão bonito,
pastor estava sorrindo, estava alegre, estava feliz. E o pastor vinha com umas sementes na mão. E ela dizia que onde eu chegava, eu plantava as sementes. Na hora que eu jogava a semente, aquele lugar ficava verde. Não foi, irmã? Jogava a semente ficava verde. Depois nós estávamos num lugar onde tinha um grande banquete. A Bíblia fala desse banquete celestial. E os crentes, eu andava com as sementes e os crentes da Filadélfia andavam atrás de mim. E ela de frente comigo. E naquele banquete que a gente ia, para aquele banquete que a Bíblia fala lá em Apocalipse, que será o dia da festa da igreja no paraíso com o Senhor, banquete celestial, a grande ceia. Nós estávamos lá e ele disse, mas não era só os crentes da Filadélfia, tinha outros, era muita gente, e nós alegres para participar daquele banquete. E aquilo alegrou meu coração. E ela dizia assim, o pastor estava com a última semente, e o pastor lançava a semente, ele dizia, acabou o meu trabalho. Aí eu ia para o banquete. Isso é espiritual. A estrutura dessa igreja é a palavra de Deus. A resposta, o segredo que você queria é o que eu falei hoje. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aquele que permanece, faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Salmo 37 e 34 diz, espera no Senhor. Olha para sua irmã e diga, espera no Senhor. Paciência. E siga a sua vontade. Eu quero mudar de vida. Qual é o segredo? Siga a vontade de Deus. Siga. O que é a vontade de Deus? Ele, o professor que está dentro de você, o Espírito Santo, vai te dizer. Faça a vontade de Deus. Eu quero saber mais da vontade de Deus. Crie um hábito diariamente de ler a Bíblia. Pergunta para seu irmão, você tem lido a Bíblia diariamente? Não responda para não ser envergonhado. Mas eu vou te dizer, você não tem agradado a Deus. O Senhor sempre falava comigo no meu coração e dizia assim, você está ensinando a seus filhos? Você está ensinando a seus filhos? Você está tendo tempo para os seus filhos? Chegava a noite, eu dizia, à noite eu ensino para eles. Mas quando chegava a noite eu estava exausto, eu estava cansado e eu ia dormir. Raramente eu parava para estudar mais meus filhos. E eu preciso agradar a Deus. Quando o Espírito Santo fala comigo, Ele está me orientando para que eu possa agradar a Deus. Quando essa vozinha vem dentro de você, faça isso, agrade a Deus. Você não pode agradar a Deus com seu coração ofendido. Diga para seu irmão, você não pode agradar a Deus com seu coração ofendido. Você não pode agradar a Deus. Você não pode agradar a Deus com indiferença com alguém. Você não pode agradar a Deus. Não tenha Deus só da boca para fora. Tenha Deus com as atitudes do seu coração. Você é representante de Deus. Agrade a Ele. Você não é fiel nos dízimos, você não está agradando a Deus. Porque você não consegue ser fiel nos seus dízimos. Você não agrada a Deus. Você agrada em algumas áreas, outras áreas você não agrada. Você não está sendo fiel. Você não está fazendo a vontade de Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu tenho que estar determinado em fazer a vontade de Deus. Eu nasci para fazer a vontade de Deus.
Diga: eu nasci para fazer a vontade de Deus. Deus está te dizendo o segredo: fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele, não a sua, não a vontade da sua carne, não a vontade dos seus sentimentos, a vontade de... Ele diz: espera no Senhor e siga a sua vontade. Seguir a vontade de Deus. Atentos. Bata na sua mente que está desviando o pensamento. Diga: fique atento. Porque isso é tão sério que nós terminamos no nosso coração e dizemos assim: eu vou começar a ter uma alimentação saudável. Quem nunca disse isso? Vou começar a fazer um regime. Vou começar a comer assim. Passa o primeiro dia, você vence. Passa o segundo, você vence. O terceiro, parece que a mente vai se esquecendo que você tem que comer bem. A nossa mente tem facilidade de se desviar. A gente sai de um culto desse dizendo: eu vou fazer a vontade de Deus, porque aquela palavra foi demais. Eu vou fazer a vontade de Deus. Amanhã você parece um crente de fogo mesmo. Sábado de fogo, domingo de fogo, segunda parece que o fogo está murchando. Sua mente começa a esquecer. Bata de novo, diga: fica atenta. Eu quero fazer a vontade de Deus. Ninguém faz a vontade de Deus se não tem domínio próprio na sua vida. A Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Você sabe o que é domínio próprio? Dominar-se. Alguém chegou para mim e disse: eu vou, pastor, jejuar tantos dias. Passou-se alguns dias, o Espírito Santo falou para mim no meu coração desse jeito: você deveria ter dito a ele assim: comece a dominar logo, ter domínio próprio e controlar a sua alimentação. Porque é fácil. Se eu disser eu vou jejuar o dia todinho, só vou comer amanhã, eu faço. Mas quando for amanhã, meu filho, tudo que eu pensei em comer no outro dia que eu não comi, eu como no outro dia. Se eu pensei em chocolate, eu vou comer. Se eu pensei em coxinha, eu vou comer. Se eu pensei em pastel, eu vou comer. Porque eu só dominei no dia do propósito. No outro dia eu não dominei. Como é que eu faço a vontade de Deus se eu não tenho controle sobre meu corpo? Se eu não domino. Domínio próprio, fruto do Espírito. Se eu tenho esse fruto operando em mim, os outros frutos vão operar. Andar em amor, não falar mal de ninguém, guardar a língua, ser verdadeiro, não mentir. Se esse fruto estiver em minha vida, por que eu tenho colocado essa palavra na minha cabeça? Domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio. Se domine, se domine, se domine. Ontem eu estava bem no domínio próprio, comendo só aquilo que era para comer, sem passar do limite. E eu tinha dito: até 7 horas da noite eu janto. Depois de 7 eu não vou jantar mais, não como. Só se for uma fruta, alguma coisa assim. No dia que tiver culto eu não vou jantar, porque eu não vou jantar depois do culto. Passados alguns dias, ontem eu se esqueci do domínio próprio. Em casa fui jantar. E ainda convidei um irmão para pecar. Graças a Deus ele não foi. Domínio próprio. Como é que eu agrado a Deus? Como é que eu agrado a Deus? É nessas coisas pequenas, rapaz. São nessas coisas pequenas que eu vou agradar a Deus. Existe um nível, existe um lugar no Espírito que nós podemos chegar se nós começarmos a dominar a vontade da nossa carne e da nossa mente. Porque eu vou ficar em espírito com Deus. Amém? E assim eu vou cumprir a vontade de Deus. Você está determinado? Pergunta para o seu irmão: você está determinado em fazer a vontade do seu Deus?
Você está determinado a sair daqui e fazer das tripas o coração para fazer a vontade de Deus. Você tem que estar determinado. Espera no Senhor. Siga a sua vontade. Siga. E Ele exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Diga a seu irmão: e Ele o exaltará. Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, 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 diga Senhor, Senhor. A Bíblia diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, diga Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo. Mas escuta isso aqui, ó. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Deus falou com você? Eu vou fechar aqui, tem mais versículo, mas eu vou fechar. Dá vontade de ler tudinho. 1 Tessalonicenses 5:18. Dêem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Dêem graças a Deus em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de. E se eu obedecer o que eu estou ouvindo hoje, o que vai acontecer? Fique de pé. Sabe o que é que vai acontecer? Esse texto que o Espírito Santo me disse, que eu nem notei: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará a vontade do teu coração. Último versículo, 1 Tessalonicenses 4:3. Esses versículos vão estar ali gravados. Você pode pegar no WhatsApp e escutar e notar. A vontade de Deus, diga comigo, a vontade de Deus. De novo, a vontade de Deus. De novo, a vontade de Deus é que vocês sejam. Então diga: é que eu seja. De novo, a vontade de Deus é que eu seja santificado e abstenha-se da imoralidade sexual. A vontade de Deus, diga a vontade de Deus. De novo, igreja, você está com preguiça? A vontade de Deus é que eu seja santificado e abstenha-se da imoralidade sexual. Eu vou ler o último. 1 Reis 8:23. E orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu. Vamos fazer essa oração. Não há Deus como tu, em cima no céu, todo mundo, nem embaixo da terra. Tu que guarda a tua aliança de amor com os teus servos, de amor com os teus servos, que de todo o coração, diga, que de todo o coração andam segundo a vontade de Deus. Amém? Vai negociar com Deus ainda? Não vou para a igreja não, que eu estou muito cansado. Não, eu não vou ler a Bíblia não. Não, eu estou cansado, eu não. Você quer ou não quer fazer a vontade de Deus? Ah, se eu fosse só ler a Bíblia quando eu tivesse vontade, eu estava ferrado. Glória a Deus. Os maiores vitoriosos são aqueles que contrariam o desejo da sua alma e da sua carne. Os grandes jogadores de basquete conhecidos mundialmente,
Michael Jordan, se eu não me engano foi ele. Pelé, vamos botar Pelé? O treino acabava, todo mundo ia embora, Pelé ficava sozinho lá, driblando no campo, sozinho, andando para lá e para cá, chutando, driblando, treinando. Ele sempre fazia algo a mais. Sempre fazia algo a mais. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus olha diferente para aquelas pessoas que faz a vontade dele. Não é fazendo acepção de pessoas. A própria Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ei, escuta isso. Você precisa de Deus. Talvez você não esteja precisando hoje, porque talvez hoje você não esteja passando por a pior situação da sua vida, por uma grande tempestade, mas haverá um dia que você vai passar. Aí a pergunta é: você tem feito a vontade de Deus como é para ser feita? Pergunta aí para o seu irmão: você tem feito? Abrace seu irmão e diga: essa é a resposta que você queria ouvir de Deus. Esse é o segredo. O segredo é esse. Esse é o segredo. Eu neutralizo para que nunca isso aconteça. Mas você já parou um momento para pensar, se você acontecesse um assalto e alguém roubasse alguma coisa sua, como é que você reagiria? Eu estava vendo na televisão, no jornal, pessoas parando, roubando a moto, roubando tal, roubando. Pessoas iam, brigavam por aquele, arriscavam a sua vida. Aí você já parou para pensar nisso? Arriscar a vida pelo um bem material significa apego às coisas da terra. Apego demais, muito apego às coisas da terra. Amém? Diga glória a Deus. E eu fico pensando: meu Deus, se roubar, não vai acontecer, porque eu vou agradar o Senhor para o ladrão ficar cego. Eu vou passar, mas ele não vai conseguir me ver. Eu vou agradar o Senhor para chegar nesse nível. Mas eu tenho que viver nessa terra como se eu não tivesse nada. Você tem que viver nessa terra como se não tivesse nada. Pessoas estão se matando, se mordendo por causa de dinheiro. Mas essas coisas não têm mais significância na nossa vida. Eu andava no carro e dizia com uma sensação tão gostosa no meu coração e no meu espírito, eu disse a Denilson: eu estou sentindo uma sensação tão gostosa. Sabe o que é isso, Denilson? Isso é paz. Eu confessando a palavra, dizendo: Pai, obrigado, porque o Senhor me supre eu andando de carro. Antigamente, quando eu tirava o carro, eu dizia: eu não posso andar de carro porque gasolina é caro. E eu saí no carro dirigindo, dizendo: Senhor, obrigado, porque o Senhor supre a minha necessidade. Confiança e segurança no meu Pai, porque eu vou agradar a Ele e Ele satisfará o desejo do meu coração. Você vai agradar a Deus, você vai aprender a agradar a Deus, e Deus vai satisfazer o desejo do seu coração. Você crê nessa palavra? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Sim, Pai, nós agradecemos. Hoje nós aprendemos, ó Deus, entendemos o segredo para agradar o Senhor. E meu Deus, eu quero fazer um convite a todos que estão aqui, meu Pai. Todos que propuserem em seu coração, que entenderam a revelação dessa palavra, de fazer a tua vontade, de agradar o Senhor,
fazer a sua vontade, agradar ao Senhor, fazer a sua vontade, eu convido eles a vir à frente para nós orarmos juntos, Senhor.